Mateus 13, capítulo 13, verso 24, 30 e diante. Depois nós vamos ler o 36 ao 43. A igreja encontrou, diga amém. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24 ao 30, diz o seguinte: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai em seu celeiro. Vamos ler agora a partir do verso 36, que é a explicação da parábola. Diz o seguinte: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do rei, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Queridos, então, nós estamos hoje mais uma vez falando sobre o reino de Deus. E nota-se que na abertura da nossa parábola, ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então, o reino dos céus é comparado diretamente a isso. E eu quero já de imediato e conversando com os irmãos sobre esse posicionamento que se encontra aqui em Mateus, no capítulo 13. E o que eu trouxe aqui no nosso slide diz o seguinte: a primeira das parábolas próprias de Mateus ocupa-se em seu evangelho o mesmo lugar em que Marcos a parábola da semente ocupa, ou seja, no centro das parábolas. São várias parábolas e ela está bem no meio das parábolas. É aquela que nós falamos na aula passada. No interior do capítulo das parábolas, e ela vem em segundo lugar depois da parábola do semeador. E como esta parábola do joio e da boa semente, como a designam com frequência, é seguida de sua explicação, é a explicação que nós acabamos de ler. A parábola da semente tem as suas afinidades, ou seja, se aproxima ao mesmo tempo da parábola do semeador e da parábola da semente que germina por si só. Entretanto, algumas diferenças saltam aos olhos à primeira leitura. Por exemplo, enquanto na parábola lá da semente que germina por si só, de Marcos 4, 26 a 29, trata-se de uma única semente em um único terreno, em que nós falamos a aula passada inteira, que ele lança a semente, depois ela germina, cresce, dá o fruto na espiga, da espiga, depois o fruto na espiga, depois lança-lhe a foice. E a parábola do semeador, ela trata-se diretamente de uma semente em 4 tipos
no qual nós também nos referimos semana passada. Um tipo de terreno é aquele terreno em que a semente foi jogada à beira do caminho, as aves vieram, comeram e levaram a semente embora. A outra caiu no meio de pedregais e ela cresceu rapidamente, mas não teve raiz suficiente. É um segundo tipo de terreno, diferente da beira do caminho. E quando veio o sol, logo aqueceu e ela não teve sustentabilidade, logo por conta da perseguição por causa da palavra, ela se secou e morreu. O outro caso é aquela que caiu no meio dos espinhos e ela cresceu, teve sustentabilidade, mas os espinhos a sufocaram e as riquezas dessa vida, os enganos das riquezas, dos status, fizeram com que ela não pudesse ter o seu auge e ela morreu antes de dar o seu fruto. E o outro tipo de terreno é a boa terra, no qual a semente caiu e cresceu e foi um sucesso total. Deu 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100, como nós explicamos na semana passada. E agora, essa que nós estamos aqui, ela menciona um único terreno e uma diversidade de semente, porque é como o camarada que lançou a semente. Ele lança a semente e nasce o trigo. Só que ele diz o seguinte, na explicação, que no meio da noite veio o inimigo e lançou também a semente em um único terreno. E aquele terreno ali produziu tanto o trigo quanto o joio. Então, a diferença dessas três parábolas é esta. A que germina por si só, no capítulo 4, verso 26 e 29 de Marcos, é um terreno. A do semeador, que antecede a parábola de Marcos, também no capítulo 4, ela tem 4 tipos de terrenos. E essa que nós vamos falar hoje, que é o joio, no meio do trigo, é um terreno só com uma diversidade de sementes. E eu quero pular direto para a ressonância, para a gente poder tentar entender essas origens dessa parábola e o que ela pode nos falar hoje. Se nós caminharmos num caminho inverso e procurar o significado da parábola no tempo de Jesus, para a comunidade mateana, ou seja, a quem Mateus escrevera, nós conseguimos visualizar aquilo que de fato é o seu significado e conseguimos extrair algo de muito importante, um tanto quanto interessante, para que pudéssemos, na verdade, alcançar um crescimento através da visão no qual Mateus quer transmitir aos seus leitores, que é aquilo que ele recebera da pessoa do seu Senhor. Do contrário, se caminharmos pelo caminho inverso a esse, nós iremos subtrair o significado da mensagem. Então, se nós caminharmos até essa comunidade, percorrendo esse trajeto inverso, dessa forma, nós vamos traçar algo que na atualidade possa nos servir e uma explicação para a fé e a experiência dos fiéis de hoje. Amém, igreja? Então, como aconteceu isso? Não aparece essa pergunta no meio da mensagem que nós lemos? Vocês prestaram atenção que aparece essa pergunta? Como aconteceu isso? Aconteceu o quê? Os servos do Senhor disseram assim: tu não semeaste somente boa semente? Como aconteceu isso? Ou seja, como apareceu esta erva daninha? Como apareceu essa praga aí no meio? Como apareceu essa coisa ruim? Como aconteceu que veio surgir aquilo que não deveria surgir no meio do trigo? Porque só foi semeado boa semente. E aí essa pergunta, ela surge. A primeira parte da parábola consiste em descrever uma situação problemática. Por quê? É uma situação completamente problemática e tem também a visão em que o sujeito que a escreve tenta nos passar. Ele apresenta uma problemática dizendo: a questão dos céus narrada no final justifica isso perfeitamente. Quando diz assim: não semeaste tu boa semente no teu campo? Ou seja, tem um problema e um impasse ali. Como aconteceu isso então? Como é que tem joio aí agora?
a coisa não está difícil, está tranquilamente, ele sabe de onde surgiu, mas para os seus seguidores, os seus discípulos, é um problema. Como isso aconteceu? Eles não entendem. Amém, igreja? Não está bem claro isso? Para Jesus está claro, para os seguidores de Jesus não está claro. Eles não sabem como pode surgir joio no meio do trigo. E essa pergunta paira na nossa cabeça até hoje. Como pode esse cara ser assim, desse jeito? Como pode essa mulher, ela está lá junto, ela trabalha, ela ouve, ela anda, ela isso, como pode ser assim? Logo quem pergunta como pode, não entende, porque se soubesse não perguntaria, amém, igreja? Logo você lança pergunta sobre aquilo que tu não sabe, porque de fato tu não vai me perguntar que cor é a cor desse monitor aqui, de forma alguma, porque você já sabe. Você não vai me perguntar a cor do assento dessa cadeira, porque tu sabe. Aquilo que tu não sabes, tu perguntarás. Aquilo que paira como dúvida, que não há uma transparência de compreensão, você lança tal pergunta. E hoje, meu amado, vê se você entende, essa pergunta é clássica dos seguidores de Jesus. A gente não entende como é que um pastor pode ser assim, assim, assim. A gente não entende como é que um líder pode ser assim, assim, assim. A gente não entende como um irmão pode ser assim, 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 assim. A gente não entende como no meio do povo de Deus existem pessoas perversas. Porque uma erva daninha não é uma coisa boa. Uma erva daninha é uma coisa ruim. Mas como pode? A parábola do joio e do trigo, ela vem especificamente para te mostrar esta coisa. Ou seja, até mesmo a especificidade do trigo e do joio, ambos crescendo juntos, dentro de um único paralelo, para que pudéssemos, na verdade, ter a compreensão e não olhar simplesmente como os meros seguidores que não têm a visão. Não que você venha deixar de ter a visão, mas que não que você venha deixar de ser seguidor, mas que você possa ter a visão de Cristo Jesus e compreender a coisa numa amplitude maior, ou seja, em um outro prisma, de uma outra forma, em uma visão que vem diretamente dos céus, para que você possa entender e compreender o joio no meio do trigo. E aí, logo de cara, ele mostra essa problemática e essa questão comporta duas facetas. Primeiramente, uma contestação, ou seja, está lá, há joio no meio do trigo. Depois o espanto e a incompreensão provocados por essa descoberta. Mas como aconteceu isso, meu irmão? Não se espante se você encontrar joio no meio do trigo. Fica tranquilo. Não é de desespero, porque existe joio no meio do trigo. Essa questão, como vimos, poderia justificar a decepção e o escândalo dos discípulos. Como aconteceu isso? Né? Se de fato o reino de Deus está acontecendo, como pode ser que o mal permaneça também presente? Aí a nossa cabeça fica assim, poxa, mas não é o reino de Deus? Como é que o mal está junto? A gente não pensa assim, a gente não visualiza assim, e também não é assim que a parábola me mostra. Amém ou não amém? Poxa, como pode estar junto? Aí a gente fica assim,
está escrito quando leva ao pináculo do templo, e diz assim: lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Então pula, Jesus, que os anjos vão te segurar. Ou seja, uma perversão daquilo que está escrito. Essa conduta de perverter um princípio que nós chamamos de evangélico pelo fato de ser bíblico, isso acontece dentro da igreja, no culto da igreja. Eu digo nessa igreja, nas igrejas por aí afora, de uma forma generalizada, no contexto de denominação. Ou seja, o sujeito sobe no púlpito e simplesmente inventa um negócio que não tem nada a ver com aquilo que está escrito. Ele inventa e sai falando um monte de bobagem, pervertendo. Isso é joio. E cresce, você vê que cresce e alcança um auge tremendo. Que tem uma galera que recebe aquilo com alegria, a heresia que o sujeito fala. Recebe aquilo com aleluia, glória a Deus. Roda no poder de tudo. Sapateia para lá, para cá, e diz que está vendo um homem de branco entrando na congregação, não sabia que era eu que estava entrando lá no Nada contra ver homem de branco ou ver as revelações, irmãos, que eu também tenho revelação. A gente está falando de heresia, e acontece nesses casos também, amém, pastor? Então, esse tipo de perversão acontece diretamente no púlpito das igrejas. Mas existe aqueles que não pervertem o que está escrito, não. Eles vão de contra, antítese mesmo. Ele diz que a verdade agora é mentira. E a mentira é verdade. Coisas que nós estamos presenciando nos dias de hoje, onde querem mudar o princípio da família, onde querem promover casamento de pessoas do mesmo sexo, e aí dizem uma série de coisas sobre isso. E tem pessoas, quando vão remeter a palavra sobre tal situação, faz uma confusão danada sobre homossexualidade e homossexualismo. Homossexualismo é uma bandeira de quem defende esta praga que assim eu discerno. Então quem segue essa coisa de homossexualismo, ele defende a bandeira. Ele não precisa nem ser homossexual. Ele defende o casamento homossexual, ele defende as relações homossexuais, ele comunga e ele defende essa coisa, ele ergue a bandeira. Isso é o cara que defende o homossexualismo, que é diferente de homossexualidade. O sujeito que tem homossexualidade é o cara que tem, ou a mulher que tem as tendências. E a tendência dele é esta fragilidade. E nós devemos enxergar isso como uma tendência que o sujeito tem. Ou ele se entrega a essa tendência, ou ele vence essa tendência. Agora, o sujeito que defende o homossexualismo, não necessariamente ele precisa ser homossexual. E da mesma forma que o mal dele é este, nós temos as nossas tendências, que talvez não sejam homossexuais, talvez sejam outras que precisam ser tratadas, como essa também precisa ser. Não que nós venhamos dizer para o cara que você é obrigado, cada um faz o que quer e bem entende, e quando quer, a vida é dele, ninguém tem nada com isso. Mas seja sabedor que as Escrituras Sagradas não comungam com tal pensamento. A nossa postura deveria ser essa, e não atacar o sujeito e falar uma coisa aqui e colar e discriminar o cara. Se ele quiser sentar aí e ser homossexual e defender a bandeira do homossexualismo, o problema é dele, que é público. Mas fica bem claro que aqui, em sendo público, não defendemos tal coisa. Mas fica aí, meu irmão, para eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Amém, igreja? Precisamos de transparência e compreensão nas coisas, para não ficar falando bobagem por aí. Porque todo mundo tem as suas tendências. Talvez a sua não seja essa, meu irmão. Talvez a sua seja outra. Tu não está sentado aí também? Tu não está aí sentadinho aí, cheio de tendências, como eu? E alguém te expulsou por acaso? Alguém te discriminou por acaso? Você tem as suas tendências, cara. Cabe você vencê-las ou não. O problema também é teu. E ninguém tem nada com isso. As Escrituras estão aqui para qualquer um. Se você quiser enquadrar, enquadra-se. Se não quiser, tenha liberdade para fazer aquilo que tu quer. Mas uma coisa eu sei, que quem se enquadrar dentro das Escrituras, ele respeita um Deus chamado Yahvé, que mora no céu. Que enviou seu Filho chamado Cristo Jesus para morrer, para provar
entregou, que entregou a sua vida, que não quis viver a vida que ele poderia escolher viver, mas ele sempre disse: eu vim para fazer a vontade de meu Pai. Outro sujeito que se entrega, que morava nas montanhas de Gileade, chamado Elias, que confronta os sacerdotes de Baal, Azé e Acabe e Jezabel. Ele entrega a sua vida para poder viver por outros, para que outros possam encontrar a pessoa de Jesus. Jeremias era filho do sumo sacerdote que certamente ia herdar o sumo sacerdote Jeremias era. Ele entrega a vida, desiste de uma série de situações para poder proclamar a verdade, anunciar a verdade àquele povo perverso. Nós encontramos Pedro, Paulo, encontramos João, encontramos Filipe, Tiago, encontramos os Boanerges, encontramos esses homens que entregaram a sua vida para poder anunciar o Evangelho, o dom de si mesmo, entrega tudo que ele tem. Lembra aqui, falando de entrega, relacionado também a bens financeiros, não somente a entrega da vida propriamente dita. Lembra do Zaqueu? Vou dividir a metade dos meus bens com os pobres, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. A entrega de si. Amém, igreja? Agora, confrontando isso, nós temos o egoísmo, já que eu falei em situações de valores. Lembra o mancebo de qualidade, o jovem rico, que chegou: Senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: conhece os mandamentos? O que diz na lei? Aí ele pega e repete, e Jesus fala e ele diz assim: eu faço isso desde minha mocidade. Jesus diz: vai lá, vende a metade dos seus bens e divide com os pobres. Não, por fora, o egoísmo. Ele queria só para ele. Isso a gente enfrenta isso diariamente, pessoas que se doam. Quantas pessoas nos nossos dias que se doam, que se entregam para ajudar, para uma coisa, que se entregam e se dedicam definitivamente àquilo para poder ajudar a outra pessoa, enquanto são egoístas, querem só para ele, igual o cara ali. O acúmulo de muitos, meu irmão, é que traz a miséria para outros. As pessoas só olham só o seu nariz, não quer ajudar ninguém, e se for fazer alguma coisa, quer saber o que ele vai ganhar em troca. E quando não quer ganhar alguma coisa em troca, quer o nome estampado do tamanho daquele negócio lá. Você está saindo abençoado lá. O letreiro que está ali, ele quer o nome dele aqui na frente da igreja. Ele quer o nome dele no outdoor nas ruas, para todo mundo saber que foi eu que fiz. Rapaz, não deixa essa coisa te vencer não, meu filho. Não vai atrás dessas coisas não. Vamos ajudar. Esse é o princípio da Santa Ceia. Quando Jesus lança a mão da Santa Ceia, que ele pega o pão e ele parte. Ele diz o quê? Quem lembra? Ele tendo partido do pão e tendo dado graças. E acrescenta. O que diz mais? Tomai também, fazer isto todas as vezes que comeres em memória de mim. O que Jesus partiu, gente? O pão era o quê? Aí quando ele diz fazer isso, ele está falando para você fazer o quê? Partir o seu corpo por alguém. É o princípio da Santa Ceia, meu irmão. Parta o seu corpo por alguém, doe vida, doe a sua vida, ajude o próximo. Semelhantemente, tendo tomado o cálice, fez a mesma coisa. Tomai e bebei dele todos, e faça isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, meu amado, não vamos deixar o egoísmo nos vencer, querer isso só para mim. Tem gente que quer tudo para ele, até informação. Olha só como esse sujeito é tão pobre que ele conseguiu uma informação. Vou dar isso para mim. Dá isso para mim. Tem informação. Vou contar um negócio para ele. Ele é quando assim que eu estava começando a estudar teologia. Aí tinha uma pancada de revelações e tal, um vídeo daquilo, outro entendia as paradas. Aí ficava assim: caramba, que lance legal. Aí eu lembro que uma vez eu tive uma revelação, eu acho que foi até sobre o rei Uzias, 2 Crônicas 26 e 1 Reis 14. Foi isso mesmo, o rei Uzias de Isaías capítulo 6. Aí eu lembro que eu falei assim: rapaz, eu vou guardar isso aqui e vou falar em tal lugar. Olha só que perversão maligna, diabólica, luciferiana, pelo tipo Lucifer. Vou guardar isso aqui e tal. Rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Não tinha mais revelação nenhuma. Não via mais nada, não entendia mais nada. Só até ali. E eu ficava assim: o que está acontecendo? Que eu sempre leio a Bíblia,
estudo, sempre encontro as coisas, não estou achando mais nada, exceto estar aqui diante dos meus olhos, eu não consigo nem perceber o que está por trás de um joio, de um trigo, o que ele está vendo. Aí eu entendi que eu estava guardando a informação, e era egoísmo, e egoísmo é pecado. E como é que eu queria andar em pecado falando de coisa de Deus, que paranoia, mas o ser humano faz isso, né? Quer andar com as coisas de Deus e cheio de problemática nas costas, e não larga nenhum nem outro. Escolhe alguma coisa para tu largar, aconselha-te que o pecado tu largues. Mas os dois juntos não dá certo, meu irmão, vai dar zebra. Não caminha essas duas coisas juntas, não. Caminha na palavra, que a palavra vai te orientar a sair desse meio pecaminoso. Amém? Aí eu lembro que eu encontrei um cara na curva que me deu ouvido, eu contei tudo para ele, só ele, cara. Aí contei tudo pro cara, você sabe o que aconteceu? Começou a chegar revelações tudo de novo. Aí foi chegando outra vez e eu saía falando tudo que eu podia falar para qualquer um, qualquer lugar, porque eu sabia que o egoísmo era pecado. Amém, igreja? Amém. O instinto de dominação, já viu que eles querem dominar? Não, você vai passar por cima de mim. Você não pode fazer isso. Eu não sei o que é. E tal, quem controla isso? Primeiro tem que falar comigo. Se não falar comigo, não vai fazer nada. Rapaz, que coisa é essa? Você sabe o que é isso? Dominação. Não sei se vocês têm essa mesma compreensão, mas quem vem de origens evangélicas tradicionais sabe que nas igrejas tradicionais se dizem que Jezabel e o pecado da Jezabel e a prostituição de Jezabel era pintura, era brinco, cera, batom. O pastor João está aqui balançando a cabeça, confirmando, porque ele sabe de onde vem isso. E aí quando a pessoa estava toda pintada, dizia, vai a Jezabel. Era assim que a galera falava. Só que Jezabel não tem nada a ver com isso. Jezabel é manipulação e controle. É o pecado da Jezabel que manipulava e controlava Acabe. Então, meu amado, esse instinto de dominação, de manipular e controlar, isso é oriundo desde os tempos remotos, do tempo de Elias, há cerca de 600, 700 anos antes de Cristo aproximadamente, é que surge, ou surge não, onde fica claro diretamente sobre tal questão, que o João, 100 anos depois de Cristo, vai falar sobre aqueles que se prostituem com Jezabel, ou seja, que se deixam ser manipulados por ela ou por qualquer pessoa. Você não pode ser manipulado por ninguém, você tem que ser guiado pelo Espírito. Amém? Isso é uma coisa que choca o princípio do reino de Deus. A busca da paz com as rivalidades e ódios. Quantas vezes você está aí tentando empedrar a paz e tem gente, igreja, denominação contra a igreja, denominação, a minha é melhor, porque a minha tem unção, sabe? E a revelação está conosco, o mando está com a gente. Aquela igreja é fria. Tem gente que fala dos nossos irmãos presbiterianos porque eles têm uma compreensão diferente em apenas alguns quesitos, aí chama sorveteriano, a cara de pau. Meu irmão, vou guardar a palavra. Rapaz, que diferença há entre nós? Porque eu sou pentecostal e o presbiteriano não é. Rapaz, talvez ele seja mais do que você que se diz ser. Porque aquele que é pentecostal não sabe nem a origem do Pentecoste em muitos casos. E para sempre precisa dizer que é, e fica com essas guerras bobas, essa rivalidade. Quando não, a rivalidade é dentro da mesma casa, já que a gente está dentro da nossa, não vamos falar dos outros. Às vezes a rivalidade está no Cairós com o grupo das mulheres. Aí às vezes está o grupo das mulheres com o grupo das crianças. Aí está as crianças com o ministério e com os jovens. E uma facção para aqui, outra para ali, e um se achando melhor do que o outro, e o outro sabe disso, sabe? Meu irmão. Socorro! Que isso, rapaz? Quando não é pior dentro da nossa casa, né? Já que a gente está em casa, vamos falar de casa, né? E fica a confusão dentro de casa mesmo. Jesus é em busca da paz, as rivalidades e o ódio a ponto de alguém dizer, eu odeio fulano, eu não aguento esse cara. Meu irmão, mas eu quero te dizer uma coisa, você odeia, não aguenta, eu vou te falar, eu vou te dar um antídoto, uma espécie de anestesia, e vai promover um vaso dilatador que vai abrir a tua goela, e se você não aguenta, você vai engolir no amor de Jesus, vai fazer descer redondo, porque Jesus vai transformar a tua mente. Você não vai engolir não, você vai amar, você vai ver diferente, porque nós estamos aqui para falar de reino de Deus e não de facção.
me falou. Foi você que sofreu. Para mim, rapaz, tem que me respeitar, eu sou homem. É assim mesmo. É porque eu sou crente que eu sou padre. Eu sou... Que isso? Mas, cara, mete essa na minha cara, na frente da minha mulher, dos meus filhos, lá na igreja. Que isso, meu irmão? Deixa comigo. Aquela coisa de sede de vingança, de pegar o cara, de enganar ele. Jesus, que vai aparecer na minha vida. Aí, por isso que é a pergunta, será que você está entendendo a pergunta dos discípulos? Porque, de fato, nós que somos seres humanos, vamos perguntar como que isso aconteceu aqui. Como é que esse cara está querendo matar o outro aqui? Como é que ele não gosta do outro aqui? Como é que ele diz que odeia essa pessoa aqui? Como é que ele diz que não suporta? Eu não vou lá porque é fulano que está lá. Eu não vou lá porque é Bertano que está na frente. Eu não vou nem aparecer porque quem canta é fulano de tal. Eu vou ser mais claro, então, para ver se a ficha entra com mais facilidade. Hoje não é nem mais ficha, né? Ficha era de outro tempo. Agora é o e-mail, né? O inteiro. E a ficha não caiu no coração dele, caiu no caminho. Caiu no caminho, porque se caísse no coração ele entendeu o negócio. Ô, glória a Deus. Pastor, quero que você diga assim, matar. Onde o pastor na televisão? Eu não sei, pastor, se eu estava no estúdio, se eu estava na casa. Aí eu os irmãos, pastor, essa menina linda, vão atrás do camarada que fica com ela. Eu disse para a menina, eu não perdava esse sujeito, não. Mas é a pergunta dos discípulos. A pergunta dos discípulos é essa, irmã. Nós somos seres humanos. Eu que tratando de Jesus Cristo, não de Jesus, mas de si, não de demais. É porque nós não fomos doutrinados por leis, fomos doutrinados por costumes. Se nos ensinasse as leis quando criança, na escola, desde menino, nós iríamos dizer que a justiça seja feita. E a justiça vai interpelar o sujeito, vai coibir o indivíduo e vai determinar aquilo no qual ele merece devido aos seus feitos. E aí não há pecado nenhum dizer que justiça seja feita, porque Deus é justo. Amém, igreja? Nós temos um outro costume. Se fôssemos doutrinados de uma outra forma, teríamos uma outra visão. E a justiça seja feita na vida desse indivíduo que fez tal atrocidade que, lamentavelmente, tem ocorrido não só nesse caso, mas em inúmeros casos. E as nossas reações, não digo que a senhora estava na carne, mas a gente congeriza isso, a gente não aceita isso, a gente repugna isso, e a sua atitude foi essa devido à doutrina que a ti foi dada desde menino, e não somente a ti, a todos nós, amém, igreja? Amém. Então, essa questão de sede de vingança, a verdade e a transparência com a mentira, isso aqui me faz lembrar a oferta da viúva pobre. A mulher vai lá dar tudo que tem, Jesus viu que era verdade. Agora o pilantra, Dona Ananias e Safira, vende por um preço e chega na cara de pau, até mesmo hipocrisia. Foi tanto que está aqui, como que diz, eu sou justo, estou ajudando todo mundo, estou aqui no meio, coisa e tal. É aqueles falsos santarrões que Jesus disse assim, ser como caiado. Um cara bem bonitinho, se apresenta ali, anda aqui uma beleza na frente de todo mundo, está lá, pastor, não sei o quê, pastor, não sei o quê, não, dentro de um bar
disseram, alguém me disse, estão falando aí, Sangue de eu Jesus. escutei, rapaz, eu nunca dei crédito, sai fora desse negócio. Quem fala a verdade, fala na cara de pau. Chega e fala o que tem para falar, porque verdade é verdade, quem vai contrariar aquilo que é verdade? Oh, Deus tremendo. Agora fica pelas beiradas, não vai falar que foi eu que te falei, não, para não me deixar mal. Que tipo de coisa é essa? Pastor, Sim. se ficar com raiva porque falou a verdade, é só por uns dias. Depois vai entender que a coisa era verdade. Depois fica tudo bem, agora fica com aquele ninho de cobra e promove um troço daqui, outro dali, aquele tumulto de contenda. Parece mais molecagem do que tudo. É verdade, pastor. Rapaz, Tremendo. pelo amor de Deus. Se alguém se alimenta desse tipo de coisa, rejeita esse alimento. Você sabe o que é isso, esse alimento? Deixa eu esclarecer para você. E conta como ele foi lá. Você viu? O que ele disse? Onde que ela estava? Estava com que roupa? Estava com bem. Você imagina. Rapaz, sai desse negócio. Eu tenho que começar a perguntar isso e falar, meu irmão, vai lá, você quer saber, vai lá. Ah, mas já passou, então perdeu. Ah, se adianta. Quando tu souber, se adianta, vai antes. Vai antes. Acorda cedo. Mas já aconteceu, foi domingo passado, foi segunda, meu irmão. Vai na próxima segunda, então, vai lá e olha, vê, assiste. Agora não fica me perguntando essas coisas, não, você sabe por quê? Isso me lembra capítulo 18, versículo 8 de Provérbios. A língua do paroleiro são como doce do carro, mas desce ao ventre. Isso me lembra Salmo 109, que diz que quem tem tal conduta e ama as palavras de maldição, essas palavras descem diretamente ao ventre como água. O sujeito bebe, olha só a água como é que desce ao ventre rápido. Já está, antes de colocar o copo ali, ela já está. Salmo 109, depois você lê com calma. Depois Isaías 59, não há quem clame pela verdade, não há quem clame pela justiça, todo mundo profere mentira. A língua deles é peçonha. Se apertar esse ovo que eles chocam, deles sai uma víbora. Olha só que coisa, meu irmão, uma fofoca é uma peste. E mata o sujeito, e adoece o cara. Porque o poder da vida e da morte está na língua. Então cuidado para você não ser um homicida. Porque já diz João na sua segunda epístola, por esses não ore. Se você é homicida, meu irmão, a Bíblia diz para nem orar por você, porque você mata a si próprio e os demais. Mas se você é um homicida, meu irmão, acorda você mesmo, desperta tu de dó, levanta-te. Deus vai te esclarecer as coisas e você vai enxergar que esse caminho de homicídio, de fofoca e de mentira não é o caminho que você deve seguir. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Salmo 101, verso 6. Salmo 101, verso 6. Lê aí, pastor, para mim. Aprovarei os que são fiéis a Deus, e deixarei os que morrem no meu palácio. Os que morrem no meu palácio, aqueles que vivem uma vida correta, poderão trabalhar para mim. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para o Senhor. Meu irmão, aqueles que não vivem, já tem até resposta ali dentro que a gente não precisa nem esclarecer, que está claro. Amém, igreja? Amém. Bora a briga de líder, né, pastor? Então, tem essa também. Aquela confusão danada, né? Ó, o respeito aos outros com a exploração e desprezo. Quanta gente que não respeita mais ninguém. Só respeita só quem tem status, quem tem nome. Se tu tem nome de pastor, tu serve. Se tu não tem, tu não serve. Se tu toca bem, tu serve. Se tu não toca, não serve. Se tu fala bem, você serve. Se não fala, não serve. Se você tem dinheiro, serve. Se não tem, some daqui. Se você é bonito, senta aqui na fileira da frente. Parece até o Faustão. Se não é bonito, da terceira para trás. Meu irmão, que isso? O desprezo. E a exploração? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai... E eu mesmo não faço nada. Você faz isso, faz aquilo, faz de lá, meu irmão. Contando que eu também faço alguma coisa. Porque é claro que não dá para só eu fazer. Todo mundo tem que fazer. Mas se eu não fizer nada e todo mundo fazer me olhando lá, rapaz...
Se o mundo não quer ser mudado, o Evangelho não vai forçar ninguém a ser mudado. É por isso que existe trigo e joio. O sujeito ouve tudo isso que nós falamos e amanhã é a mesma coisa. Existem outros que se quebrantam, enxergam e mudam a conduta e recebem a palavra. E essa palavra germina e cresce e vai dar fruto de 1 para 30, 1 para 60 e 1 para 100. Mas o que não recebe, meu irmão, os pássaros e as aves do céu já levou há muito tempo. Rapaz, é a parábola do joio do trigo, enquadramento literário. Está aí. Então, meu irmão, os discípulos de todos os tempos, como os servos da parábola, ou seja, nós, como os servos daquela parábola, podem constatar a cada dia que o reino de Deus acontece no mundo, onde há outras opções são possíveis, onde outras influências estão em jogo e permanecem ativas. Ou seja, o reino de Deus acontece em paralelo com as coisas que existem no mundo. Você sabe por quê? Porque senão seria o mundo das mesmices. Se você não tinha um confronto de toda essa problemática que nós estamos falando, meu amado, não haveria nem a tentação. Porque não haveria de tentar, estava tudo nas conformidades, tudo dentro dos acordos. E isso não é um princípio evangélico. As concessões, os acordos, as conformidades. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Tentação. Ninguém pode dizer que tenta a Deus ou por Deus é tentado. Mas a palavra diz assim: bem-aventurado é o homem que sofre a tentação. Ou seja, a tentação é bom, meu irmão. Você sabe por que tentação é bom? Porque mediante a tentação, o amor não é uma escolha, é um mundo de acordos. A escolha e o caminho reto de andar na presença de Deus não é mais uma opção, simplesmente é aquilo ali que o sujeito está vivendo. Mas quando existem as tentações e o sujeito opta por seguir Jesus, você sabe o que está acontecendo com ele? O Evangelho está trabalhando nele e construindo na vida dele algo, ou seja, um edifício, uma coluna vertebral, com uma tenacidade que não vai se curvar diante das coisas dessa vida, que nos quais fulano oferece, seja egoísmo, seja estado, seja poder, seja riqueza, seja prazeres da carne, seja lá o que for. É uma tenacidade que só vai se vergar diante de Deus. É por isso que o reino de Deus, o trigo, ele cresce junto do joio, e quem quer ser joio será, e quem quer ser trigo sabe o que é ser trigo e a diferenciação que há entre trigo e joio. E meu amado, se você quer ser trigo, você vai crescer no meio do joio, rejeitando aquilo que o joio aceita, não se enquadrando dentro daquilo que o joio se enquadra, vivendo uma vida que se diferencia da vida aqui no qual o joio escolhe para ele viver. Hoje, agora e aqui, a sua vida será outra, completamente fora dos padrões, fora dessa estirpe, fora desse colunamento que no qual ele difere e escolhe para si, para que ele possa, dentro de uma secção desse mundo, seccionar frações que no qual ele escolhe como uma realidade de vida, para que ele possa viver. Mas nós, ao contrário do caminho inverso e não de transgressão, escolhemos uma única secção, que no qual é o Filho amado de Deus, o Filho do Pai, que é Jesus Cristo, que é a nossa cabeça, que orienta a mim o que devo fazer, o que falar, o que pensar, o caminho a seguir, a atitude a tomar, e não, amado, aquilo que vem de mim para mim mesmo, aquilo que vem de mim para alimentar o meu próprio ser, mas aquilo que vem da boca de Deus, porque não só de bom viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Meu irmão, o trigo vai crescer juntinho com o joio, e o joio vai crescer juntinho com o trigo. Fica pensando você que o joio não vai aparecer no que vai, com as suas confusões, com as suas contendas, com as suas mentiras, com as suas lascívias, com as suas facções, com tudo enquanto é tipo de troço ruim que ele vai fazer. Sim. Parece pra caramba. Confunde, a turma vai atrás. A turma vai atrás, vai olhando, porque a coisa tanto que não tira não, senão vai dar zebra, vai arrancar o trigo, de repente vai sair só trigo que vai arrancar. Deixa os dois aí. Então, meu amado, nós temos que entender
outras imagens, outras parábolas evangélicas, menciona a possibilidade de os fiéis mudarem o mundo, de irradiarem o bem e exercerem sua influência. Tal parábola: vós sois o sal da terra. Ou seja, se o sol não salgar, não serve para nada. Mas aí ele está dizendo que nós somos o sal da terra para não ser insípido e, na verdade, salgar e mudar o mundo. Existem outras parábolas que se referem à mudança do mundo através do reino. E há outro que diz que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, eles glorificam o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 ou 16. Ou seja, essas parábolas da mudança do mundo também existem. Mas, meu amado, eis aqui uma resposta. Uma certa qualidade de existência pode impressionar e influenciar a opção dos outros. Do mesmo modo, numerosas parábolas de conversão consideram também a possibilidade de mudança. É a um outro tipo de experiência que se refere à parábola do joio no meio do trigo. Trata-se aqui de uma situação em que opções tomadas para valer e onde as coisas não mudarão. Ou seja, o sujeito vai tomar opção e tem coisa que não vai mudar. O cara tomou aquela opção e ele vai seguir aquela opção porque ele escolheu aquela opção, então ele vai seguir aquele caminho. E o caminho que eu e você deve seguir é outro. Qual é o caminho? Jesus veio do céu, andou aqui na terra, morreu, ressuscitou e deu linha na pipa. É isso que você tem que fazer, meu irmão. Você está aqui, você vai morrer, o seu caminho é ressuscitar e sumir na poeira daqui com ele. Então esse é o caminho, não tem outro caminho. E para você chegar a esse fim, no qual nós estamos descrevendo aqui rapidamente, é você o receber a sua palavra e não a rejeitar, segui-lo e não deixá-lo de lado, não valorizar outras coisas e menosprezar estas. Ou seja, se dedicar ao aprendizado e à procura daquilo que se diz respeito a seguir Jesus chamado Cristo, que foi nos deixado nas Escrituras Sagradas. Amém, igreja? O trigo vai permanecer trigo e o joio vai permanecer joio. De um ao outro, as leis da botânica permitem considerar influências recíprocas, mas não assimilação. Isso é muito legal, tem as suas influências, mas não assimilação. Enquanto houver trigo, haverá joio. Enquanto o mundo for mundo, o mal vai permanecer presente e o pecado ativo. Não adianta, meu irmão, você querer achar que a coisa é diferente. Você sabe por quê? Quando é que surgiu o mundo? O mundo em cosmos, talvez a gente não entende isso. O cosmos, a Terra, ele fez a Terra, está tudo aí já há muito tempo. Já, milhões e milhões de anos. E o ser humano também foi criado já, não dá nem para se datar. Agora, quando é que surge o mundo? É o éon. Quando o homem tem consciência de pecado, quando ele tem a assimilação de quem ele é, da malignidade, da divergência que ele tem com Deus. E aí surge esse mundo pecaminoso, onde as pessoas saem atrás daquilo que lhe diz respeito dos seus próprios interesses, das suas próprias volúpias e vontades e tendências e pulsões, que faz com que ele tenha o seguimento daquilo que sai dele próprio. Isso é um mundo pecaminoso. Mas aquele que é nascido de Deus, ele não peca, porque aquele que é nascido de Deus já não vive mais, mas Cristo vive nele. E o viver que ele tem agora na carne, vive na fé pelo Filho de Deus que se amou e entregou por ele. E nós sabemos o que é o amor. Como João diz na sua primeira, segunda e terceira epístola, aquele que é nascido de Deus, ele ama o seu próximo. Aquele que não ama o seu próximo, não é nascido de Deus. Nisto conhecemos aquele que é nascido de Deus. E aquele que é gerado por Deus, ele não peca, meu irmão. Você ser gerado é você ter a ideologia. Como eu falei, o sujeito que defende o homossexualismo, a ideologia do cara. Você é gerado, você defende as coisas de Deus, você tem essa ideologia e acha que isso é certo. Mas só ideologia, meu amado, também não vence nada. Você precisa entrar na prática da coisa. Ou seja, você precisa nascer de Deus. Quem nasce de Deus é o próximo. Foi o que João descreveu em ponto final. Porque Deus é amor. Havendo profecia, cessarão. Havendo palavra, havendo uma série de
seja, isso aí, meu amado, está bem claro. Enquanto houver trigo, haverá. Enquanto o mundo for mundo, meu irmão, o mal vai permanecer presente e o pecado ativo. Afinal, a liberdade humana não é uma palavra vã. O mal e o pecado, cuja mensagem de salvação proclama a libertação do mesmo. Não são realidades hipotéticas, mas isso é uma realidade bem evidente e óbvia. Como a salvação não se impõe, nem age magicamente, é preciso contar com a sua presença. Então, como agir? Que atitude adotarão os discípulos em um mundo marcado por tal ambiguidade, onde tem o bem e o mal, o joio e o trigo, a mentira e a verdade, onde há a busca da vingança e o perdão? Então, como agir em tal situação? É a respeito disso que trata diretamente o coração da parábola. Deixa crescer junto. É assim que você tem que agir, meu irmão. Deixa crescer junto. Você sabe por quê? Porque nós não temos o discernimento que Jesus tem. Você lembra que eu falei no início? Que estava bem claro para Jesus, estava difícil para os demais. Amém ou não amém? E aí, meu irmão, se eu for julgar quem é joio e quem é trigo, vai dar zebra. A palavra está clara, não compete a ti. Mas quantos indivíduos se assentam na porta da graça e quer escolher quem é joio e quem não é trigo? Meu amado, nunca foi dado o direito de ninguém para poder discernir ou interpretar, ou muito menos julgar quem é o joio e o trigo. Meu irmão, se ele é trigo, bem para ele. Se ele é joio, deixa crescer. Deixa crescer, você sabe por quê? Talvez em algum momento ele pode até cair numa realidade de entender que ele é joio, porque Jesus veio para todos. Mas deixa eu te deixar uma coisa bem clara: não julgue as pessoas pelo vestir, não julgue as pessoas pelo comer, pelo beber, não julgue as pessoas pelo poder aquisitivo, não julgue as pessoas pela aparência. Não diga nunca que fulano é joio, não faça isso, porque não há lugar algum nas Escrituras Sagradas que lhe dê esse direito. O reino de Deus é assim: deixa o joio crescer no meio do trigo. Será que você entendeu isso, meu irmão? Mesmo você não compreendendo por que aquele cara é um tremendo mentiroso, deixa ele ser. Anuncia a verdade. Se a verdade cair no coração dele a transformar. Você lembra da parábola que termina por si só? O cara semeou a palavra. Como é que a semente cresceu no coração do cara? Sozinha. Quem semeou não tem nada com isso. Não é você que vai transformar os outros. Você tem que anunciar a mensagem. Se o cara for transformado pela palavra, aleluia, glória a Deus. A gente pode não nos conformarmos com o sujeito ser assim, mas, meu irmão, deixa ele. Deixa o cara. Recolhe o dedo, tira o jugo, para de falar, deixa de apontar, faça somente a tua parte, lance a semente, porque isso é uma problemática que existe no nosso meio, e assentamos na porta da graça, e aí procuramos os tais da religião. Pastor, fulano de tal fez isso, pastor Elias, eu vi fulano de tal fazendo isso, vai vir um tremendo caguete, um fofoqueiro, ao invés de ajudar o cara, vai causar ira, porque o cara estava lá, talvez querendo aperfeiçoar o seu caminho, e o fulano está lá promovendo contenda. Meu irmão, será que você não entendeu que esse lugar aqui é um grande hospital? E se você está curado, um dia tu estava doente? Será que tu não enxerga isso? Que tu vem parar aqui miseravelmente doente e alguém lhe estendeu as mãos, e esse alguém se chama Jesus de Nazaré? Será que você não tem misericórdia em si próprio? Será que a graça não superabundou na tua vida ao ponto de negar a graça que de graça te foi dado? Se é de graça, meu amado, dê de graça. E como pode eu apontar o dedo e dizer: esse não, esse sim? Rapaz, isso é procedência maligna. Isso não é da parte de Deus. E o reino dos céus é assim: um homem que semeou a semente do campo e cresceu, mas veio o inimigo e semeou outra e cresceu também. Você vê dois reinos paralelos: o de Deus, e você pode botar o nome que você quiser.
Agora, existe o seguinte: tem hora que parece que o reino de Deus, supostamente impetrado pelos homens, faz uma fusão tremenda com outro reino, né? Se você analisar, o reino que se diz ser de Deus parece mais do outro que de Deus. Porque o reino que aponta, o reino que luta por isso, o reino que ama a riqueza, o reino que diz que você tem que ser tal como o reino do cão é, que procura a riqueza, que procura o Estado, que procura uma série de situações. Meu irmão, analisa a que reino tu está vivendo, a que reino que tu é vassalo, a que reino que tu é servo. Porque talvez, meu amado, nem no reino de Deus tu nunca ouviu falar, e nem nunca se assentou diante de uma reunião do reino de Deus, e nunca pode participar de um banquete desse reino cujo rei está sentado no trono de glória, que é Jesus Cristo. E no banquete de Jesus não tem ódio, não tem mentira, não tem facção, não tem divergência, não tem fofoca, não tem alguém que procura o seu próprio interesse, não tem quem se usurpana, não tem quem vai atrás do seu próprio nariz, mas tem aquele que se desfaz de si mesmo, que ama o próximo, que doa, que ajuda e não espalha, que rejeita as riquezas dessa vida, que vai atrás somente daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o banquete de Jesus, e o outro é o banquete do diabo. Meu irmão, qual comida tu está comendo? Qual festa tu frequenta? É aquela festa do cão? Ou é a festa, meu amado, do amor de Deus? Ou é a festa que você, ao libertar alguém, se liberta? Porque quando você perdoa alguém, você está perdoando a si próprio. Quando você ajuda alguém, você está antes ajudando a si mesmo. Que tipo de banquete é esse que você se assenta para comer? E deixa eu ir um pouco mais profundo da pergunta dos discípulos. Como aconteceu isso? E tem gente que se deleita no banquete do cão. Tem gente que senta lá e se deleita no banquete. Se deleita no banquete do cão. Meu irmão, será que você está enxergando o reino de Deus aqui que nós estamos falando? E será que você também está enxergando o reino do cão, que é completamente luciferiano, diabólico, maligno? Será que você não consegue entender? Porque talvez, quando nós estamos na igreja, a gente pensa que a igreja é o reino de Deus. A igreja não é reino de Deus, meu irmão. Aqui é um lugar de reunião, e uma parábola diz: tem jogo no meio do trigo. Então fica logo ligado. Tem jogo no meio do trigo. Preste bem atenção, meu amado. Tem pessoas que acham, porque o fulano está aqui, o fulano está ali, o fulano canta, prega, toca e ora, o fulano vai lá, o fulano viaja, vem para cá, vem para lá. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio, porque às vezes a gente pensa que todo mundo que está ali é da parte de Deus. Meu amado, deixa crescer, mas fica atento, tendo o discernimento. Você sabe por quê? Porque onde é que nasceu? Onde que o diabo se endiabrou? É melhor, né? Onde que o diabo se endiabrou? Onde que surgiu ele, né? Foi na presença de Deus, meu irmão. Ele pecou, ele se tornou quem ele é. Ele estava na presença de Deus, de glória, tá? Glória de Deus. Arcanjos, serafins, tinha tudo coisas inefáveis, que a gente nem consegue enxergar direito. Estava tudo lá. E lá ele estava se endiabrando na presença de Deus. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Que tem gente na presença de Deus se endiabrando, meu irmão. Você sabe o que é isso? Está aqui, ó, de joelho dobrado, aleluia, mas está se endiabrando. Socorro, Deus! Se endiabrando na presença de Deus, meu irmão. E se dizendo ser isso, ser aquilo outro, meu irmão, está amarrado no nome de Jesus. Tu está se endiabrando porque tu é joio. Mas se tu é joio, examine você mesmo. E se tu é trigo, meu irmão, compete a te ser. Ou não ser. Agora, meu amado, escolha um caminho aqui que você deve seguir. Escolha quem se vai. Você deve escolher, meu irmão. Basta abrir os olhos que o joio está aí, ó, no meio do trigo, em quantidade insólita, trazendo assim o trigo risco de ter impedido o seu crescimento, porque o joio pode sufocar
o trigo, até mesmo de ter comprometido a toda a colheita. Uma vez feita a constatação, os servos da parábola não pensam em outra solução a não ser fazer o que se faz normalmente, limpar, arrancar a erva daninha, a erva que danifica. Vamos tirar o joio do meio do trigo. Mas não é isso que a gente quer fazer sempre. A gente olha, vamos tirar. Mas aí que eu estou te dizendo, o cara pode ser o mais infernais dos infernais. Deixa o cara ali. E se ele estivesse endiabrando na presença de Deus, o problema é dele. Deus permite Lúcifer se endiabrar na presença dele mesmo. Não é você que vai impedir o fulano de se endiabrar na presença de Deus. Se ele quer se endiabrar, é com ele mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você tem que prosseguir anunciando a verdade. Você vai prosseguir anunciando a verdade. Você não vai sair do caminho da verdade. Esse é o caminho que a gente deve escolher. Amém. Amém, igreja? E aí diz o seguinte: queres então que vamos arrancá-lo? Entretanto, o Senhor afasta essa solução. Não, deixa-os crescer junto. Responde ele primeiramente, portanto, não era o plano divino que o bem possa ser cultivado sozinho, em um mundo preservado? O lugar da experiência espiritual não é diferente do lugar da horticultura, onde a mistura é inevitável. O ambiente espiritual é assim. A mistura é inevitável, ela acontece, tem joio e tem trigo, isso é realidade. Não se iluda, não se iluda. Ao mesmo tempo que tem um que fala a verdade, tem um que fala mentira. Ao mesmo tempo que tem um que adora a Deus, tem um que adora a si próprio. Ao mesmo tempo que tem um que segue o caminho reto, tem um que segue o caminho tortuoso. Ao mesmo tempo que existe um bom conselho, também tem um mau conselho. Isso é reino de Deus, e a finalidade minha aqui é esta: fazer você enxergar isso. Você sabe por quê? Porque do contrário, tu pode acreditar que todo mundo é joio quando não é. Ou de outra forma, tu pode pensar que todo mundo é trigo, quando também não é, meu irmão. Eis aí a parábola do joio e do trigo, para você entender o reino de Deus e o que consiste dentro dessa esfera, se assim pode se dizer, para que os seus olhos possam, na verdade, se abrir. A experiência de fé não pode, meu amado, ser vivida num gueto, como os essênios e como os fariseus, separar o lugar para poder sobreviver ali. A experiência de Deus, meu amado, não pode ser assim, não pode ser de forma isolada, só vocês, só eu, só a gente, só o grupo tal, só os fariseus, só os essênios, só os zelotes, só os sicários. Meu irmão, não é assim. Essa experiência tem que ser aberta a qualquer parte do mundo, para existir os confrontos, os erros e os acertos, e as escolhas. E a tua escolha, meu amado, tem que ser a boa escolha, e não adianta querer impetrar isso em outro lugar, porque assim não será. Devemos abrir os nossos olhos para poder compreender tal coisa. Ó, esse único joio que a nós é permitido é de dentro de nós arrancar. Se você não aplicar essa parábola no campo que é você mesmo, meu amado, não terá mais significado nenhum. Porque se existem dois reinos, o joio e o trigo, lembra-se que dentro de ti existem suas tendências. Lembra que dentro de ti existe a sua própria volúpia. Dentro de ti existe a sua concupiscência. Dentro de ti existem as suas pulsões que não param de pulsar e vai para todo lado. Todos os seus instintos naturais e fisiológicos estão dentro de ti, meu irmão. O bem e o mal, ele está dentro de ti. A vontade de acertar e de errar está dentro de você. Então esse campo onde está semeado o joio e o trigo é seu próprio coração, onde no qual você deve sufocar esse joio e deixar sobressair o trigo, que é a palavra de Deus, que é a vida de Cristo, que é a transformação do Evangelho, que é viver no Espírito e seguir rumo ao caminho dos céus. Se você quer entender o do joio, olha para dentro de si que tu vai encontrar ele. Mas deixa eu te falar um negócio. Vê se encontra ele morto. Vê se encontra ele inativo. Vê se encontra ele sem nenhuma especificidade dentro do teu ser, mas que o trigo possa germinar, que o trigo possa crescer, que o trigo possa gerar a espiga na árvore, que ele possa criar os grãos na espiga da tua alma, no repouso
que o seu dedo possa ser algo que acuse, mas que você possa fazer uma viagem que possa te introjetar para dentro de si mesmo, a compreensão de que o joio está dentro de ti e ele deve ser aniquilado de você, na expectativa que é a perspectiva que a parábola nos apresenta de seguir o caminho do trigo. E nós sabemos quem é o trigo. Nós sabemos qual é a semente que foi lançada na terra e morreu e cresceu e deu fruto. E o fruto é eu, você e todos nós que seguimos essa palavra. Você deve lançar isso para dentro de si. Para o resto, eu preciso deixar esse cuidado a Deus, que se encarregará disso em outro tempo oportuno. Se Ele vai colher, é com Ele mesmo. Se Ele vai ceifar, é com o Pai. Ele vai enviar alguém para ceifar, Ele que decida isso, a mim não compete. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesse relação com os impúdicos. Não me referia de modo geral aos impúdicos deste mundo, ou aos avarentos, ou ladrões, ou aos idólatras, pois então terias que sair deste mundo. Não escrevi-vos que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, que não obstante seja impúdico, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem não deveis tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os que estão de fora? Olha o que o Paulo falou. Os de fora, Deus os julgará. Afastai o mal do meio de vós. Quando ele fala do meio de vós, ele fala do meio do corpo. E se você analisar o corpo, meu amado, o corpo que você tem acesso e contato para interferir A ou B, dentro da possibilidade, não acrescentar um pouco da sua altura e nem um fiapo de cabelo, quer seja branco ou negro, exceto pela tinta. Mas se o corpo que a ti tem acesso, meu irmão, o que eu quero lhe dizer é o seguinte: é o teu. Então analise você a si mesmo. Então julgue-se o homem a si mesmo e não julgue os demais. Os de fora, meu amado, deixa Deus cuidar. Amém, igreja? Assim, vai afastar o mal do meio de vós. Certamente, renunciando ao gueto, nos expomos ao risco. Se a gente construir uma comunidade para nós mesmos, não temos risco nenhum. É o mundo das conformidades, dos acertos, como mesmo eu disse. E aí não há um caráter forjado no meio da rejeição da problemática. Porque quando as nossas pulsões batem dentro de mim, e me impulsiona e me direciona a tal coisa, ao ponto de eu rejeitá-la e entender que se eu seguir tal caminho, eu estou caminhando para o outro reino, em mim está sendo forjado um caráter que projeta o homem ao caminho de Deus, um caráter que vem diretamente dos céus, que é algo divino. Mas se a gente formar um gueto, meu amado, não tem nenhum confronto, não existe nada, não tem risco. O trigo verá seu crescimento engravado pelo joio. Será que você entende isso? Você vai ter que crescer no meio de uma malignidade total, onde se diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Como alguém diz assim: como é que pode você estar lá olhando outros? É porque ele não tem a compreensão celeste, nem muito menos do reino. Porque se ele é de reino, ele é sabedor que o trigo vai crescer no meio do joio, o joio no meio do trigo, e vice-versa. E não tem jeito, e é assim, e é desse jeito. Até mesmo você pode influenciar ou ser influenciado, o mundo das influências, o mundo dos riscos. Você pode simplesmente alterar o caminho do cara, ou ele acabar alterando o seu. É por isso que você tem que ter a sua fé bem estabelecida. Porque se você for atrás de oba-oba, de uma onda que te disseram, daqueles papos de que nessa semana você vai receber, meu irmão, toma cuidado com esse negócio. Faça a prova de mim, porque essa semana você... Meu irmão, a gente tem que pregar Evangelho de Jesus, que te dá estrutura para uma semana, para duas, para um mês, para seja lá quanto tempo que for. Toma cuidado com esse negócio de que, tu vai ver a glória de Deus para tu, meu irmão. Você sabe como é que se manifesta a glória de Deus? É Deus agindo em você aos outros, e não glória para você. Sai daí, você não se inferior. Teu nome vai ser exaltado. Está querendo assentar onde? Acima do trono do Altíssimo, de ser semelhante a Ele? Você sabe o que é o homem ser exaltado? Não está caído, não está condenado à morte, não é? Ser exaltado é encontrar a vida, meu irmão. Você está querendo encontrar o quê? Que exaltação é essa? Deus vai me exaltar no meio da terra dos viventes. Sai daí, cara. A exaltação desse mundo mora um tesouro junto com ela. E não ameis esse mundo, nem o que no mundo há. Meu amado, se você
Irmão, o que nos falta, você sabe o que é? É dar um pouco de atenção às parábolas. É dar um pouco de atenção às escrituras sagradas. É dar um pouco de atenção aos evangelhos, ao Atos dos Apóstolos, às cartas paulinas, às epístolas gerais, ao Apocalipse, ao Pentateuco, à lei, aos profetas, que tudo apontam para o Evangelho de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, eu estou querendo ler jornal, gibi, revista, estou querendo curtir uma onda evangélica em algum lugar. Oh, aleluia! Pode curtir essa onda, não tem problema nenhum, curte a tua onda, isso não é pecado você curtir uma onda evangélica, deixa eu deixar isso bem claro para você. Mas seja sabedor que é somente uma onda, e onda vai e passa. Pode curtir a onda, mas curte a onda, meu amado, ligado na palavra. Curte a onda estruturada, porque se você ficar lá no oba-oba, vai e vem, tu vai perder a tua vida. Se você for naquela onda de que ó, o anjo vai passar, a bandeja vai chegar até aí, e não sei o que, papapá, meu irmão, se o anjo passar junto com a palavra de Deus, tu recebe. Se o anjo passar sozinho, nem anjo vindo apresentar o outro evangelho diz Paulo, é anátema. Mas a gente recebe tudo que o anjo traz. A gente quer pegar todas as cartas, todos os envelopes, todas as profecias, todas as mensagens, todas as falas. E onde mora a palavra no nosso coração? Onde é que está o reino? Onde mora a nossa compreensão de reino? Será que eu quero o reino? Ou o que eu quero? Porque os homens seguem aquilo que ele gosta de seguir. E existem reuniões em que estão infestadas de pessoas, porque simplesmente atendem às suas volúpias, às suas funções, que atendem os seus instintos humanos, somente isso, e aquilo bomba de gente. E no lugar onde se profere a palavra de Deus, as escrituras sagradas, um segmento de reino, meu amado, está clara a rejeição de muitos. E aí você olha, do menor para o maior, rejeita. Todo mundo inventa um caô que quer inventar. Eu tinha que casar, eu tinha que comprar, o fulano chegou de viagem, eu recebi fulano, eu recebi Bernardo, eu estava ocupado, foram convidado para a festa, mas não esteve presente, você sabe por quê? Porque não quis. Aí o mestre disse assim, vai, chama os coxos, chama os mendigos, chama os desterrados, chama quem quer vir, quem não quer não vem, quem não quer vai para onde quiser ir, mas vai vir quem quer vir, meu amado, a palavra de Deus é assim, desse jeito, só não entende quem não quer, só enxerga outra coisa quem quer enxergar, só entende de outra forma quem quer entender, mas as escrituras não têm meio termo. Deixa eu te falar uma coisa bem clara, qualquer sábio, instruído, teólogo, conhece a Bíblia muito bem o seu significado, qualquer analfabeto também, meu amado, desde que ele ouça. Amém, igreja? Então ninguém é impedido de chegar até as escrituras e ter a sua compreensão, basta querer e ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, meu irmão. O que eu ando escutando por aí?
só tem até um certo momento que ele não é reconhecido, enquanto o trigo não dá fruto. Meu amado, se você não é trigo e dá fruto em ti, todos entenderão que tu és joio. Mas o trigo, quando dá o fruto, eis a diferença. É por isso que você tem que frutificar, meu irmão. É por isso que você tem que ir adiante. É por isso que você tem que tocar o barco e viver essa vida que Deus te deu, para que você não possa, na verdade, ser enclausurado e sufocado pelo joio propriamente dito. Mas o Senhor está chamando os humanos a uma opção de vida que lhe garante: Deus, você vai receber essa graça e você vai chegar até lá. Meu irmão, para não acontecer com que o joio arranqueie também o trigo, ele diz: a solução prescrita é para você deixa que essas coisas vão acontecer, e a colheita, quando chegar, deixa dar o rendimento máximo, que o momento da colheita nós vamos saber quem é quem. Meu irmão, então a mim e a ti não compete julgar A, B, C e D. Eu e você precisamos compreender o seguinte: trigo e joio vão andar juntos. São dois reinos paralelos que vão estar em sequência lado a lado um do outro. E nós não devemos andar nesse mundo das conformidades, mas confrontar. Devemos, na verdade, anunciar a mensagem, anunciar a palavra. E não se espantar nunca, Paulo Guedes, que alguém diga assim: como pode o Paulo, homem de Deus, estar lá no meio do bando de pilantra, cheio de maestro que não vale nada? Deixa eu te usar como exemplo. Deixa eu usar outro exemplo. Como pode a irmã fiel que trabalha em tal lugar assim, está lá no meio de um povo que não vale uma prata? Meu irmão, é assim que vai acontecer até que se chegue um momento no qual lá no céu vai bradar a trombeta de arcanjo e os mortos ressuscitarão. Depois nós ressuscitaremos juntamente com ele. Então não se espante se nessa vida você se confronta especificamente com o joio na tua cara dia a dia, fazendo som que não presta. Seja trigo, meu irmão, é isso que compete a ti. Seja trigo, é isso que compete a ti. Seja trigo, você tem que ser trigo. Trigo em todo tempo, em todo instante, é o que compete a ti, meu irmão. Você precisa entender, visualizar isso. Você tem que compreender tais coisas. Ele diz no capítulo 13, 29, não arranqueis. À primeira vista poderemos pensar que, sendo o trigo e o joio tão parecidos, o Senhor receia que os servos não saibam diferenciá-los e que, querendo arrancar o joio, arranquem na verdade o trigo. Mediante transposição, a parábola poderia então revelar-se muito eloquente. Não vão se intrometer, diria ela, em fazer um julgamento sobre quem é bem ou sobre quem é o mal. Não se confundir, vão se confundir, querendo eliminar o que lhe parece mal, correndo o risco de fazer desaparecer o que de fato é o bem. Então tome cuidado, porque o apontar do dedo pode, na verdade, trazer uma problemática total. A parábola poderia então ilustrar exortações como as que se encontram no Sermão da Montanha, em seu paralelo em Lucas. Sede misericordiosos. Se o cara é joio, sede misericordioso, meu irmão, porque a misericórdia um dia te alcançou. Não julgueis para não ser julgado, porque a maneira que você julgar, tu também será julgado. Não condeneis para não ser condenado, Lucas 6,36. Mas como já vimos, não parece possível ler nesse sentido o motivo alegado pelo Senhor. É verdade que o trigo e o joio se parecem a ponto de poderem ser confundidos, mas na realidade isso só acontece durante a primeira fase do seu crescimento, até a formação das espigas, bem diferente uma da outra. Meu irmão, isso fica bem claro. O que compete a mim e a você é ser trigo, meu irmão. Eu não quero seguir mais adiante, porque as horas já estão avançadas, mas eu gostaria que você entendesse essa conotação, que existe uma problemática instalada, mas eu e você não devemos deixar-se levar pela problemática, porque o fruto é formado e permite precisamente ver quem é, na verdade, o joio, porque isso doravante é discernível. Isso faz com que tenhamos a verdadeira perspectiva e a compreensão. E de fato, a misericórdia que a mim foi dada, porque em algum momento eu era treva, em algum momento eu só andava no caminho perverso, em algum momento eu era inimigo, mas dentro da minha inimizade não entendia que estava sozinho juntamente com ela. Mas através de um ato de misericórdia eu fui alcançado, e essa misericórdia que a mim alcançar é
levar adiante. Se é joio, seja misericordioso. Se é mentiroso, vai com o espírito oposto. Fale a verdade. Se ele está querendo te enganar, prossegue com o espírito oposto. Ame os seus inimigos. Se alguém quer se desviar de ti, estende as mãos. Se alguém bate na tua face, ofereça-lhe a outra. Se alguém pleitear contigo a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se alguém fazer você caminhar uma milha, vá com ele duas. Porque ele disse assim, olho por olho, dente por dente. Meu irmão, isso desfigura a humanidade quando você requer os seus direitos. Quando você, o fulano te bateu, eu vou bater também. Quando você requer os seus direitos, a humanidade segue encantada. Já diz a mensagem de Jesus, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal. Meu amado, se você prosseguir nesse caminho, você vai ter alças para Satanás te pegar. Mas se você exercer misericórdia, meu amado, você não vai ter alça nenhuma, você vai estar liso. Ele não conseguirá te tocar, ele não vai te alcançar. A misericórdia de Deus que a ti foi dada é esta que deve ser apresentada dia após dia. Joio e trigo, compete a ele dizer quem é e quem não é. E nós devemos crescer nesse meio, ruim desse jeito, nesse meio pecaminoso, nesse meio cheio de mentira, nesse meio tão hostil. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o céu é o nosso galardão, porque nós não pleiteamos uma coroa como esses sujeitos que correm, que lutam, que disputam apenas um time, ou como Paulo mesmo disse, correm por uma maratona e por uma glória perecível e efêmera. Nós estamos brigando como boxeadores no ar, mas por uma glória incorruptível e eterna. E nessa luta, meu amado, nós estamos no caminho do céu. E é isso, meu amado, que eu tenho a vos deixar nesse dia. Caminho do céu, Rei